Bom, vamos então dar início, né, ao nosso painel. Eu quero agradecer aqui, né, a presença do professor Giuseppe Coco, meu mestre, né, e amigo. Também ao professor Nilson Moraes, também mestre e amigo, né, nesse processo, nesse seminário. E vou fazer uma rápida apresentação, né, porque o currículo Lattes está disponível. Né, para quem não conhece, o professor Giuseppe Mário Coco é professor titular da UFRJ. Ele é professor dos programas de doutorado na área de comunicação e ciência da informação da UFRJ. O professor tem doutorado na área de História Social pela Universidade de Paris 1, Sorbonne. É pesquisador 1 do CNPq, cientista do nosso estado pela FAPERJ, editor das revistas Global Brasil, Lugar Comum e Multitudes, Paris. Coordena as coleções Espaços de Desenvolvimento pela editora DPA e a Política do Império, Civilização Brasileira. E dentre os vários trabalhos, né, publicados pelo professor Coco, né, destaca a trajetória dele em cooperação com o professor Antônio Negri, e alguns livros que eu vou destacar aqui, que é o livro Global, também escrito com o professor Antônio Negri, Biopoder e Lutas em uma América Latina Globalizada, publicado pela Record em 2005, e em 2009 o último livro, Mundo Brás, O Devir Brasil do Mundo e o Devir Mundo do Brasil. Então, dito isso, eu passo a palavra para o professor Giuseppe. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e eu vou logo para o meu trabalho de apresentação, que eu vou fazer retomando algumas das reflexões que eu andei fazendo também em outras atividades, né, sobre esses temas do território, da relação entre território e trabalho e virtualidade. Bom, a virtualidade, na realidade, não vou desenvolver demais, né, esse tema do virtual, mas digamos que o foco das minhas reflexões é essa relação entre o território e o trabalho, que eu chamo em geral como relação entre território e comunicação, com a ideia de dizer que a intenção é dizer que o território se tornou, digamos, um novo espaço de produção e que o trabalho se torna cada vez mais algo que diz respeito à comunicação, né? Então eu trabalho na pós-graduação da ciência da informação e da comunicação mais ou menos com esse tipo de recorte, né? Então, nessa perspectiva, a minha apresentação vai ser um pouco teórica, né? Fazendo uma série de afirmações que depois a gente pode retomar no debate desde o ponto de vista das implicações, digamos, das questões que isso pode colocar para as reflexões mais gerais sobre ensino à distância. Então, três afirmações iniciais. Quando a gente fala do território, estamos falando, na realidade, cada vez mais, sobretudo, da cidade, da metrópole, e como eu disse, esse território, a cidade, a metrópole, hoje se constitui como o novo espaço de produção. A segunda afirmação é que se a cidade é o novo espaço de produção, a produção é produção de outra coisa. Quer dizer, não é que nós encontramos na cidade um novo espaço de produção da mesma coisa que era a produção quando esse espaço estava dentro da fábrica e das plantas fordistas, das suas grandes escalas. Hoje a produção é outra coisa e diremos que
ela é sobretudo produção de valores intangíveis. E o trabalho que produz essa produção, ele é fundamentalmente um trabalho imaterial, né? Onde intangível e imaterial não dizem respeito à mesma coisa, embora haja, digamos, a ideia de dizer que para ter valores intangíveis, ou a dimensão intangível do valor é ligada à dimensão imaterial do trabalho, só que o trabalho imaterial não é um trabalho intangível. Ao contrário, ele implica, como a gente vai ver, a decomposição no corpo do trabalhador das atividades, digamos, intelectuais e das atividades manuais a partir de um elemento central, que é a característica fundamental do trabalho chamado imaterial, que é a produção de subjetividade. Então, essas três afirmações dizem respeito ao fato que o modo de produção no qual nós estamos é sempre um modo de produção capitalista, mas esse capitalismo ele se diferencia do capitalismo anterior, quer dizer, a permanência de um modo de produção capitalista não implica a sua repetição como se ele fosse sempre igual a partir de mecanismos absolutamente fixos de uma vez por todas. Pelo contrário, o capitalismo evolui, uma das suas grandes características é de se adaptar sistematicamente. O capitalismo do segundo pós-guerra, que se processou a partir da crise dos anos 30, era diferente do período anterior, mais concorrencial, mais liberal, né? Então o capitalismo keynesiano do segundo pós-guerra nas economias centrais, ele tinha características diferentes, e o capitalismo no qual nós estamos é o capitalismo que se afirmou a partir da década de 80 e que hoje passa por uma crise, como sabemos, parecida àquela da década, digamos, que começou em 29 e que se processou ao longo da década de 30, né? Esse capitalismo contemporâneo, que é chamado também de capitalismo, às vezes pós-industrial, globalizado, etc., podemos tentar aprendê-lo para discutir do trabalho do território como um capitalismo organizado a partir de três características. A primeira, a gente sabe que é um capitalismo global. O fato de dizer que é um capitalismo global para dizer que, bom, ele está em todo lugar, não há mais fora, não existe mais nenhum canto do mundo onde não haja capitalismo, né? Tudo foi subsumido, absorvido dentro da dinâmica da valorização capitalista, e o modo dessa dimensão, digamos, a modalidade de funcionamento desse capitalismo global, que está em todo lugar, é o fato que é um capitalismo organizado em redes. E acho que é algo que interessa um pouco o debate sobre ensino à distância e virtualidade, né? A segunda dimensão desse capitalismo é que quando a gente diz que o valor que ele produz é fundamentalmente um valor intangível, a maneira de se explicitar essa dimensão intangível é o fato que a relação entre produção e conhecimento ela mudou no sentido que se o conhecimento, a mobilização da ciência e da tecnologia na indústria já eram fundamentais desde o início, né, da Revolução Industrial e, sobretudo, com as diferentes fases da organização científica da produção e do trabalho, no caso do capitalismo contemporâneo, o papel do conhecimento ele passa a ter uma outra dinâmica, no sentido que não se produz mais mercadorias por meio do conhecimento, mas a tendência é produzir conhecimento por meio do conhecimento. E por isso que o valor tende a ser intangível, depois a gente vai ver um pouco isso mais, né? E há toda uma literatura que fala de um capitalismo cognitivo nesse sentido. Não porque a intervenção do conhecimento seria uma novidade, isso não é, mas porque o fato o conhecimento alimenta outro conhecimento. E tem claro que dentro dessa dinâmica de produção de conhecimento por meio do conhecimento, há potencialmente um elemento tautológico, né? Uma produção de sentido de valor que acaba sendo uma crise, né, dessa produção de valor, né?
E a terceira característica desse capitalismo é de ser um capitalismo financeiro, né? A dimensão financeira do capitalismo aparece claramente no determinante da crise, dos dois momentos de crise, né? A crise do capitalismo global, do qual estamos falando, começou em 2007 e 2008, com a crise do subprime nos Estados Unidos, e foi ligada à dinâmica dos mercados financeiros, né? O segundo momento da crise, que é a crise da dívida pública, da dívida soberana na Europa, que aprofunda a crise subprime e a generaliza, mais uma vez, também tem características financeiras. E sendo que entre 2007 e 2012, final de 2012 como estamos, né, passaram 5 anos, dá para ver que a crise financeira não implicou e não implica o fato que uma esfera fictícia, que seriam as finanças, deixaria o espaço para a volta da economia real, das atividades industriais. Pelo contrário, quanto mais se aprofunda a crise da dinâmica das finanças, quanto mais se aprofunda a crise econômica geral e também social, né? O que está acontecendo na Europa hoje é uma coisa incrível, sobretudo vista do Brasil, né? O Brasil sempre aspirou e continua querendo e achando que está chegando lá, quer dizer, é um sistema de proteção social, né, de bem-estar que a Europa já conhece e hoje está sendo desmantelado sistematicamente de uma maneira brutal, inimaginável, só 2, 3 anos atrás, né? O que está acontecendo na Espanha, na Itália, na Grécia nem falar, em Portugal, é uma destruição, e isso vai começar na França, né? Na Irlanda já começou, é uma destruição sistemática do sistema de proteção social, que é incrível, né? Então a ideia de dizer que na realidade as finanças que estão em crise, elas não são um setor separado, que foi desregulado e por isso virou uma esfera fictícia, etc., por trás da qual haveria uma esfera real que voltaria. A ideia de dizer que as finanças, elas na realidade, elas constituíam e constituem no sentido negativo a nova governança desse capitalismo, né, cognitivo e global, né? Para dar uma explicação da nova governança, a agência e como é que ela funciona é que quando uma agência de rating, Moody's, sei lá qual, Standard & Poor's, decidem que a notação da dívida soberana do país tem que ser rebaixada, né? É um drama para o país como um todo, né? E qualquer seja o governo, todo mundo se precipita para tentar fazer o que o grupo de consultores, né? Muitas vezes garotões que acabam de sair da PUC do Rio de Janeiro, né? Onde se aprendem essas coisas, né? Dizem que é preciso que um país faça para... Estou falando da PUC original porque é aqui que se tem forma absolutamente com essa cabeça da economia financeira, né? Modelizada, matematizada, né? E aí, o que está acontecendo hoje na França, né? Temos um presidente recém-eleito contra o Sarkozy, que criticava Sarkozy com a Merkel, que dizia que era... Então, quando ele foi eleito, começou a dar uma série de sinais que ele iria mudar e agora está absolutamente fazendo as mesmas coisas. Em poucos meses está absolutamente fazendo a mesma coisa, correndo absolutamente atrás do que mandam as agências de rating, que são compostas por consultores jovens, que não entendem nada do que como funciona a sociedade, né, fazem lá esses cálculos, etc, etc. E aí vão quebrando os sistemas de proteção social, vão transformando radicalmente tudo de uma maneira que chega a ameaçar as condições de reprodução democrática dessas sociedades. Então, a crise, para voltar à crise, exatamente ela confirma, ou não, mas enfim, eu acho que ela confirma sim o que digamos, essa série de afirmações que eu acabo de fazer, né? E é pela crise que a gente pode um pouco retomar as 3 afirmações iniciais.
Então, a primeira questão é que a nova relação social nesse capitalismo cognitivo, onde território e trabalho, o trabalho acontece no território e se tornando cada vez mais comunicação, informação, né? A relação social de produção nesse capitalismo, que articula território e comunicação como nova forma de trabalho, não é mais a relação capital-trabalho, a relação salarial, mas é a relação de débito e crédito. A relação social fundamental é uma relação de débito e crédito. Nessa relação de débito e crédito, o que se mobiliza, como eu falei, é um trabalho de tipo imaterial, né? E o espaço dessa produção, né, é cada vez mais um espaço de circulação, ou seja, a relação entre circulação e produção, entre produção e reprodução, ela vai se misturando numa circulação que se torna tendencialmente produtiva. Por isso, a moradia, ela é a mobilização de um novo tipo de trabalho, né, que coincide nessa mistura de produção e reprodução com a própria vida. E por que esse exemplo da moradia? Porque assim, simplificando, né, quando a gente volta à crise subprime, a gente poderia dizer que estávamos numa situação de algo que aconteceu com uma bolha imobiliária, a titirização da dinâmica do débito e do crédito, né, e uma coisa um fenômeno completamente secundário com relação às gerações de produção. E na realidade a crise acontece exatamente no cerne do que é essa nova mobilização de um trabalho imaterial a partir de um capitalismo que produz conhecimento por meio do conhecimento e cujos valores são intangíveis, né? O que isso significa? Significa que o trabalhador hoje é cada vez mais um trabalhador que, para ser produtivo, precisa ele mesmo investir em seu capital, né? E esse capital, que é chamado na literatura de capital social, de capital humano, de capital intelectual, né, que é ligado, aliás, à dinâmica da educação, né, presencial ou à distância, né? Para ser exatamente um trabalhador imaterial, é preciso investir em seu próprio capital. Investir em seu próprio capital, quando a produção, nesse tipo de capital de novo, atípico, né? Nessa forma de capital atípico, é preciso ter uma boa moradia, né? Uma boa conectividade, boa saúde, boa educação, né? E tudo isso ao mesmo tempo foi privatizado, né? Tem que pagar. E portanto, como é que, por um lado, tem que pagar esses serviços que foram privatizados, estão sendo privatizados, mesmo quando não são privatizados, está sendo cobrado cada vez mais, que se tornam fundamentais para poder trabalhar, né, para poder estar dentro dessa relação entre circulação e produção, entre reprodução e produção, numa circulação produtiva que envolve todo o tempo de vida. E tudo isso foi privatizado. Eu preciso pagar a saúde, eu preciso pagar a educação, eu preciso estar conectado, ter internet, ter computador, circular, me atualizar, etc, etc. E ao mesmo tempo, tendencialmente, a maneira de se trabalhar quando todo o tempo de vida está mobilizado é uma maneira cada vez mais precária, onde a massa salarial diminuiu, o salário se torna precário, quer dizer, você passa por período de desemprego, período de desemprego, trabalha fora do emprego, acaba sendo contratado como executor de um projeto mais do que como trabalhador assalariado, né? Então, como é que eu vou pagar tudo o que eu preciso para poder trabalhar quando a minha renda, o meu salário se transforma em renda, uma renda cada vez mais precária, cada vez menor, recorrendo ao crédito, que vai fazer exatamente sem a expansão e a ampliação do crédito de maneira absolutamente desmedida, não haveria possibilidade de governar esse descompasso crescente. E é exatamente uma situação parecida, mas completamente diferente, àquela que aconteceu em 29. Em 29, os operários massificados,
que produziam carros e bens de consumo duráveis não tinham salários para poder comprar esses bens e, portanto, a produção massificada desses bens não encontrava os mercados que validassem a Organização Taylorista do Trabalho. Crise de 29, né? Crise de sobreprodução. Muita produção, muita produtividade que não encontrava validação social, não encontrava compradores, consumidores em massa para uma produção em massa. E hoje nós estamos numa situação parecida, só que completamente diferente, porque não é mais a produção de bens de consumo duráveis, o que se produz, o que está no cerne dessa produção é a partir da expansão sistemática dessa relação sistemática de uma relação de débito e crédito, a subjetividade dos trabalhadores, né? Então temos uma subjetividade de trabalhadores que não conseguem encontrar as formas de remuneração, de reconhecimento da sua própria dinâmica de constituição.